Boa noite, meus queridos alunos e alunas. Eu estou gravando esse vídeo porque quinta-feira o estado estará paralisado e as turmas que eu tenho aula na quinta-feira ficaram prejudicadas, que eu não conseguirei terminar a correção dos exercícios que eu enviei no grupo do Geografia do WhatsApp. Então eu vou fazer a correção das atividades utilizando as fórmulas que eu trabalhei com vocês em sala. A primeira fórmula é para se localizar, para se calcular a escala. Escala é igual a distância real sobre distância no mapa. A segunda fórmula é para se calcular a distância real. Então, distância real é igual a distância gráfica vezes a escala. E a terceira fórmula é para se calcular a distância gráfica ou no mapa. Então, a distância gráfica é igual a distância real sobre a escala. Lembrando que para se efetuar os cálculos é necessário que os valores estejam todos nas mesmas unidades de medida. E no caso da utilização da escala, para jogar na fórmula, nós utilizamos apenas o denominador. Na questão 1, nós temos que a distância entre dois pontos é de 120 km e sua distância gráfica é de 6 centímetros. E a pergunta é: qual será a escala oficial desse mapa? Então, coletando os dados, nós temos a distância real igual a 120 km, ou convertendo para centímetro, 12 milhões de centímetros. Então, aqui nós multiplicamos 120 por 10 à quinta, que é 100 mil, e convertemos para o equivalente em centímetros, que são 12 milhões de centímetros. Portanto, 12 milhões de centímetros são exatamente iguais a 120 km. A distância gráfica, que é de 6 centímetros, e o exercício, que é a escala. Jogando na fórmula, nós temos então 12 milhões de centímetros dividido por 6, que vai ser igual a 2 milhões. E aí, a escala oficial numérica será de 1 para 2 milhões, que é a resposta que o exercício pede. A questão 2, ela fala o seguinte: no mapa com escala de 1 para 5 milhões, a distância entre duas cidades ou duas localidades é de 64 milímetros. Qual será a distância em quilômetros entre esses locais? Então ele quer a distância real. Coletando os dados, nós temos então a escala, que é de 1 para 5 milhões. Nós temos a distância gráfica ou no mapa, que é de 64 milímetros ou de 6,4 centímetros. E o exercício, que é a distância real em quilômetros. Jogando na fórmula, nós temos que a distância real é igual a distância no mapa vezes a escala. Então nós temos 6,4 centímetros vezes 5 milhões de centímetros. Isso vai dar 32 milhões de centímetros. Convertendo para quilômetros, nós vamos dividir por 10 à quinta. Então vai dar 320 quilômetros. Então a distância real entre essas localidades será de 320 quilômetros. A questão 3, ela fala o seguinte: é uma questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, né? E ela fala que a distância real entre Campo Grande e Mato Grosso do Sul, Campo Grande no Mato Grosso do Sul e Manaus no estado do Amazonas, é de 4.200 quilômetros. Aí ela fala: sabendo que a distância gráfica entre as cidades é de 42 milímetros, qual é a escala desse mapa? Depois pede para construir a escala gráfica ou de equivalência. Então, capturando os dados, nós temos aqui que a distância real é de 4.200 quilômetros, que equivale a 420 milhões de centímetros, e a distância gráfica ou no mapa é de 42 milímetros, que equivale a 4,2 centímetros. Então eu converti aqui tudo para centímetro, para ficar fácil jogar na fórmula para achar a escala. A fórmula é: a escala é igual a distância real sobre distância gráfica. Então, 420 milhões de centímetros dividido por 4,2. Isso vai dar 100 milhões de centímetros. Então, a escala oficial numérica, ela será de 1 para 100 milhões de centímetros, ou 1 para 100 milhões. E a escala gráfica ou de equivalência é um gráfico. Aqui eu estou utilizando a unidade de medida como metro, né? 1 centímetro nesse gráfico vale 1000 metros. Perdão, aqui é quilômetros, não é metros, aqui é quilômetros. Então, 1 centímetro nesse mapa vale 1000 quilômetros. 2 centímetros, consequentemente, vale 2000 quilômetros. E a questão 4
que é uma questão da Unesp, ela fala sobre uma pessoa que queria criar uma reserva no formato de um quadrado, esse quadrado tendo 7 centímetros de lado, no mapa com a escala de 1 para 500 mil. Então ele pergunta em quilômetros qual será a área real da reserva. Então, coletando os dados, nós temos que a escala é igual de 1 para 500 mil, nós temos a distância no mapa ou distância gráfica, que é o Dzinho, que é 7 centímetros, que é um lado da reserva, e aí nós precisamos calcular quanto que vale esses 7 centímetros na realidade, para depois jogar na fórmula geométrica para calcular a área de um quadrado, que é lado ao quadrado. Então nós temos que a distância real de um dos lados da reserva vai ser igual ao Dzinho vezes a escala. Então o Dzinho é o próprio lado da reserva, que é 7 centímetros, vezes o denominador da escala, que é 500 mil. E aí nós vamos ter 3.500 centímetros. Isso é o comprimento da reserva se eu for andar de carro. Se eu pegar meu automóvel e for percorrer a lateral da reserva, eu vou andar 3.500.000 centímetros. Convertendo para quilômetro, que nós vamos dividir esse valor por 10 à quinta, nós vamos ter 35 quilômetros. Então a área da reserva é igual ao lado ao quadrado, que é igual a 35 ao quadrado. A área da reserva vai ser igual a 35 vezes 35 e vai ser igual a 1.225 quilômetros quadrados. Então, os exercícios de escala, eles não tem nada de difícil. É só colocar tudo na mesma unidade de medida, preferencialmente o centímetro, e jogar nas fórmulas. Façam isso que vocês vão conseguir resolver todas as questões. Obrigado aí pela atenção de vocês.